É isso aí, meus amigos. A imprensa rasgou o verbo e se rendeu ao Flamengo. Flamengo que está visando a Libertadores e jogará contra o Internacional. Separe esse corte completo do F360. Se você gosta de conteúdos como esse, já curte, já deixa um like e se inscreva no canal. E vamos agora para o corte. Chegou rasgando pode me cobrar depois. E Flamengo... E tô aqui para falar de dois times que não estão mais na Copa do Brasil, né? Que estão na Conmebol Libertadores em busca da glória eterna. O que foi, Abel? E você, já que você está tão com palpites certeiros aí, tão confiante nos seus palpites... Certeiros só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer, é verdade. Você tem palpite para Flamengo e Inter também ou prefere não, porque está aí no Maracanã, vai cobrir o jogo? Não teria problema. Não há atmosfera que me intimide. Que isso, hein? Foi de esporte, até acredita, né? Eu tô no Maracanã, se tivesse no Beira-Rio, talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no lugar agregado passa o Flamengo. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho que é jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida. Evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter pressionado pelo seu torcedor de também ter que partir para o jogo, e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio campo é muito pesado, e no agregado acho que o Flamengo segue para as quartas de final. Apenas acho sem muita convicção. O que eu tenho convicção é que nesta quarta-feira, com transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho e grande elenco, grandíssimo elenco, nós teremos, isso eu posso assegurar, um Maracanã mais uma vez com mais de 60 mil torcedores. A venda antecipada registrou 56 mil ingressos adquiridos pelos torcedores de Flamengo e Inter, o que é mais uma vez garantia de casa cheia, o Flamengo tendo aí públicos superiores na média de 64, 65 mil torcedores em todas as competições, e isso acaba sendo potencializado e até mais materializado em jogos decisivos, em jogos de mata-mata. Campo bola, em relação ao Flamengo, existe uma situação envolvendo o Arrascaeta, que está suspenso, não joga, e a briga é boa para saber quem vai fazer esse papel de armador no time do Flamengo. É consenso que o Saúl não está ainda em condições suficientes do ponto de vista físico para poder pegar a titularidade nesta função. O Carrascal não estreou nesse fim de semana contra o Mirassol, então pode ser um pouco inadequado, né, o Felipe Luiz colocá-lo desde cara. Então o Flamengo vai ter um meio armador, entre aspas, improvisado, alguém flutuando numa segunda linha, ou Gonçalo Plata ou Luiz Araújo jogando mais por dentro. Essa é uma dúvida para a composição do time titular, mas o Jorginho volta, não jogou pelo Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Aquela eterna dúvida na lateral esquerda, mas o Alexandro é sempre o favorito a sair jogando, e o Samuel Lino como o dono do setor esquerdo de ataque, já é titular absoluto, contratação mais cara da história do Flamengo, caindo nas graças do torcedor, mantido na equipe. Do outro lado, Roger Machado tem o Vitão de volta à zaga, o Aguirre de volta à lateral direita, e devem ser essas únicas mudanças em relação ao time que venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vitória. E isso significa dizer o seguinte, que o Inter não vai fazer mais mudanças técnicas. O Roger deve manter os jogadores que estão performando bem. O Tabata deve ser mantido como titular pelo lado direito, o Wesley, que melhorou seu rendimento jogando pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues mais uma vez titular no meio campo, o uruguaio que pelo visto chegou para ficar. Então as duas mudanças do Inter seriam apenas no sistema defensivo. A bola rola às 9h30 da noite amanhã para o sensacional clássico brasileiro das oitavas da Conmebol Libertadores, e eu acho modestamente que dos 8 confrontos é o mais insinuante, viu, Abel? Eu gostei. Ele também. O que quer dizer com insinuante? Assim como o professor Celso Zelt, o Rafa também gosta de usar uns verbetes, um vocábulo. Que gosta. O Rafa é um dicionário vivo. Exatamente. Eu quase falei bom dia, quase que eu dei bom dia para esse programa com notórias similitudes cromáticas, mas eu achei melhor não fazer isso. Tá vendo? Que beleza. Dicionário falante. Que beleza. Agora, professor, agora ele acabou. Professor, vamos voltar para o Flamengo e Inter? É melhor. Antes de voltar para o Flamengo e Inter, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Botão foram realizados entre 9 e 10 de agosto no Cisplatina do Ipiranga. Sim, do meu bairro. O Cispla tem um belo time de botão. E o pódio do brasileiro, o Vasco foi vice, com o Abel do Vasco. O campeão foi o Fred Elesbão do Náutico. E pódio da Copa do Brasil, também a mesma coisa, Elesbão e Pepe.
E o Vasco foi o campeão brasileiro de clubes na final, bateu os Tigres do Paraná, meu caro Rafa, por 3-0. Na bolinha, não é isso, Celso? Na bola 12 toques. Então, o nome oficial... e que é a mais praticada em São Paulo, inclusive. É isso. Flamengo Internacional. Na bolinha, Vasco. Na bolona, Flamengo e Inter, acho que com vantagem do Flamengo, justamente pelo que o Rafa falou. Essa questão dos espaços que o Flamengo vai encontrar. Sem o Arrasca mesmo, porque não tem problema. Você pode botar o Plata ali. Mas é diferente, né? Sim, você pode botar o Luiz Araújo, que está jogando muita bola. Mas não, E o garoto do Colorado? As opções. E o garoto do Colorado? Ricardo Matias vai jogar? Vai ser ele? Mas se não sair precisa jogando... ver se vai dar camisa. Vai Tá em ser grande mantido fase. como comandante no ataque. Para sua alegria, Gelial, você é um entusiasta do Ricardo Matias. Mas não é bom, o menino tem 5 gols em 4 jogos. Tá ruim, o Rafa? Se eu estivesse começando agora a trabalhar com construções financiadas, eu focaria nesse tipo de cliente. O cliente que está pagando terreno para a loteadora. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tem que ser um Muito melhor que entusiasta. os outros que estavam jogando, né? E é mineiro. Ele é um jogador que melhor que o Valência, melhor que uma galera lá. É um jogador que o Inter tá precisando muito já há um bom tempo, né? Um jogador que faça gols, né? O Ener Valencia foi contratado para isso, não tem sido esse cara, né? O Alário não era esse cara, o Borré não era esse cara, porque por característica eles são mais segundo atacantes. Então, o Inter se ressente muito disso. O Inter se ressente da falta desse homem em gol. O Ricardo Matias está aparecendo muito bem. Agora, o Flamengo é favorito, né? O Flamengo tem jogado mais consistente. O Inter tem tido problemas até de manter a intensidade física, né? Tem oscilado muito nesse aspecto. Até caiu bastante no Brasileiro em determinado momento por causa disso. Então, o Flamengo é favorito. Eu queria, Bira, sobre essa questão do ataque do Inter, né? O Rafa falou que eu sou entusiasta do Ricardo Matias, acho um jogador com muito potencial. Segundo o Rafael Prates, o escurinho dos tempos modernos. Eu acho que às vezes alguns clubes eles fazem investimentos muito altos em jogadores internacionais, que algumas vezes chegam aqui já fora do auge, e isso várias vezes inibe o aparecimento de jovens da base. Mas no caso do Inter, um jovem da base não é um jogador internacional? Essa foi boa, hein? Mas, por exemplo, tem o Ricardo e tem um outro jogador que eu gosto muito no time do Inter, que é o Gustavo Prado. São jogadores que quando entram, eles costumam ter bons desempenhos. E eu acho que isso acontece no Inter e acontece em outros clubes também. Eles ficam meio que escanteados, em geral, por jogadores que chegam a peso de ouro, de fora. Isso aí. E que às vezes não estão entregando. Quando o cara chega e está entregando, tudo bem. Isso. E às vezes não está entregando. Os atacantes estrangeiros que o Inter contratou não entregaram completamente, assim. Até alguns fazem bons jogos em determinados momentos, mas não são aquela garantia de gol que o Inter tem precisado. Ou teve jogo assim, até por falta de opção, tudo que o Inter foi recorrer ao Raikkonen. Lembra o garoto ali da base? Nome da Fórmula 1. O É o seguinte, que tem lampejos. Alguns jogadores que têm lampejos. Ele justifica o nome, né? O Rafa, além de decidir quem ele vai escalar, como vai enfrentar o Flamengo, imagino que Roger Machado esteja preocupado com a bola aérea ofensiva rubro-negra. Concorda? Concordo. O Flamengo tem uma artilharia pesada e grande expediente de bolas paradas, de cobranças de falta pelas laterais, pela intermediária. A projeção dos zagueiros em diagonal, buscando um ponto específico. Isso é treinado, isso não é uma obra do acaso. Já aconteceram gols assim do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Gols, inclusive, que desafogaram o Flamengo em muitos jogos no próprio Maracanã. Danilo. Então o Flamengo tem sim essa bola aérea ofensiva muito bem treinada e notadamente o Roger Machado, como nós, sabe muito bem disso, né? Muito obrigado, Rafa. Desculpa, professor, porque o Sport Center pede... Muito blá, blá, blá. Eu vou começar com essa bomba aí que o jornalista Jorge Nicola trouxe. Porque no último vídeo a gente trouxe a informação que a Superbet fez uma proposta ao Flamengo para se tornar patrocinadora master do Flamengo. Mas, Vene, o Flamengo já não tem uma patrocinadora? Sim, é a PixBet, ou seja, concorrente da Superbet. Mas a Superbet veio disposta a pagar alto ao Flamengo por temporada para exibir a marca na camisa do Flamengo e também disposta a pagar a multa rescisória entre Flamengo e PixBet. Ou seja, se o Flamengo romper o contrato com a PixBet, a Superbet paga o valor, que gira em torno de 40 milhões de reais. E, segundo o jornalista Jorge Nicola,
A proposta Superbet para o patrocínio Master do Flamengo é de 220 milhões de reais por temporada. Gente, se for isso aqui mesmo, na boa, não tem nem o que pensar. É muito dinheiro. Vocês têm noção disso? 220 milhões de reais por temporada. Olha, seria um investimento absurdo da empresa. Mas, repito, é uma informação do Jorge Nicola, eu não tenho confirmação, ninguém no Flamengo fala sobre esse assunto. O que eu sei, até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo segunda-feira à noite, 8 horas da noite, tá? Até a gravação desse vídeo, o Flamengo não comunicou nada a Superbet, a Pixbet, desculpa, porque eu entrei em contato com pessoas para entender se já tinha esse comunicado oficial e até o momento, nada. Galera, falando sobre dinheiro alto, vocês sabiam que a janela atual do Flamengo é a mais agressiva da história do Flamengo no ponto de vista financeiro, ou seja, foi a janela que o Flamengo mais gastou para fazer contratação. Lembrando as contratações, vamos lá, nessa janela. Saul veio sem custo, só negociou salário e luvas. Emerson Royal, o Flamengo investiu 58,7 milhões de reais para tirar o jogador do Milan. Samuel Lino, o Flamengo investiu 141 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E o Carrascal, 76,8 milhões de reais, totalizando 277 milhões de reais. Venê, tem certeza que essa foi a janela mais cara da história? Segundo o levantamento GE, foi sim. A primeira janela de 2022, 61,7 milhões de reais. A segunda de 2022, 100 milhões de reais. A primeira janela de 2023, 114 milhões. A segunda janela de 2023, 89. A primeira de 2024, 163. A segunda de 2024, 133. A primeira desse ano foi apenas, entre aspas, 63,4 milhões de reais. E agora a segunda janela, pelo menos até o momento, 277 milhões de reais. Repito, levantamento feito pelos amigos do GE.com. Galera, diante de tamanho investimento, muita gente vai falar, o Flamengo tem atualmente o melhor elenco do futebol sul-americano. Concordo. Mas é impossível, e isso eu falo em qualquer clube do mundo, você manter o mesmo nível titular e reserva. Tanto é que agora o Flamengo, nessa quarta-feira, para pegar o Internacional, vai ter essa dificuldade. Como montar o Flamengo sem o seu principal jogador? Repito o que eu falei na minha introdução. O gênio, a cabeça pensante no meio de campo do Flamengo. Como montar o Flamengo sem Arrascaeta suspenso para pegar o Internacional? Eu vou trazer aqui as opções. Vamos lá, vou começar com a primeira opção, que para mim é a mais provável. Ele vai botar o Plata na vaga do Arrascaeta, vai botar o Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Outra opção, ele mantém o Plata na ponta direita, como foi no último jogo contra o Mirassol, bota o Carrascal na vaga do Arrascaeta, lembrando que o Carrascal ainda não estreou, estava no banco de reservas, mas ele vem para suprir a ausência do Arrascaeta, e aí bota o Samuel Lino na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Outra opção, Saul na vaga do Arrascaeta, Carrascal fica no banco, aí você bota o Gonzalo Plata na ponta direita, Samuel Lino, Pedro centralizado. Outra opção que eu pensei que agora, mantém o Gonzalo Plata na ponta direita, bota o Luiz Araújo na ponta direita, bota o Gonzalo Plata de falso 9, Carrascal na vaga do Arrascaeta e Samuel Lino na ponta esquerda. Ou seja, por isso o Flamengo fez um alto investimento. Dá a possibilidade do Felipe Luiz montar o Flamengo sem o Arrascaeta, com várias opções. Ele tem várias opções. Qual que ele vai definir? Ele já disse isso. Ele escolhe o time dele através do adversário. Ele estuda o adversário e ele monta a equipe em cima daquilo que ele acha a melhor estratégia. Nem sempre o que ele acha ser a melhor estratégia será a melhor estratégia ou dará certo dentro de campo. Ele já falou isso em várias entrevistas coletivas. Mas eu agora quero saber de vocês. Como é que vocês escalariam o Flamengo? Eu, particularmente, não deixo Plata fora do meu time titular atualmente. Defendo o Plata, que há muito tempo joga muito futebol, sobretudo a forma tática dele, a leitura dele de jogo. Luiz Araújo é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, um dos problemas do Flamengo é não finalizar. O Luiz Araújo é o jogador que mais finaliza na equipe do Flamengo. Samuel Lino, para mim, é titular indiscutível na ponta esquerda. Eu vejo muita gente tirando o Pedro do time titular. Não acho também nenhum absurdo. A fase que vive o Pedro não é nada boa. Mas, pelo menos, está demonstrando dentro de campo que quer retomar a fase boa. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês falariam essa equipe do Flamengo. Pessoal, para esse jogo de quarta-feira, ingressos quase esgotados, até a apuração de hoje, segunda-feira à noite, só tinha ingresso para o setor sul. Obviamente, quando a gente fala assim, só tem ingresso, é porque pessoas compram, e aí, enfim, depois pode ter o retorno no site, porque o cartão aprovou, enfim, tem essas questões burocráticas aí. Mas é casa cheia, com certeza, mais de 65 mil pessoas presentes no Maracanã para acompanhar esse duelo extremamente importante para o Flamengo, embora o Inter esteja vivendo uma crise. Mas, amigo, a gente sabe como é futebol, não dá para dar mole. Valeu, galera! Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, meus amigos. O Flamengo, que agora está buscando a Libertadores, vamos torcer para que o Flamengo tenha um bom êxito. Flamengo e Internacional agora.
vamos trazer todos os conteúdos para você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Fui!